O declínio econômico da Rússia começou e Moscou está em uma grande enrascada. Isso não é uma revelação feita por um analista ocidental, nem uma acusação de um governo estrangeiro. É uma admissão do próprio sistema financeiro da Rússia. O Banco do Kremlin confirmou isso, o que o mundo exterior alerta há anos. Mas as coisas não vão bem para eles. Quando a instituição que deveria acalmar os temores é forçada a admitir que a economia está entrando em colapso, isso nos mostra que o dano já ultrapassou o nível da negação. A questão agora não é se a Rússia ainda está sob pressão, mas sim quão profundo é o colapso e o que isso significará para o país, para Putin e para o mundo inteiro. Desde 2022, a Rússia remodelou sua economia para algo que se parece menos com um sistema de mercado e mais com uma máquina de guerra. Todas as medidas foram tomadas para manter o dinheiro no setor militar, ocultar o custo das sanções e convencer a população de que tudo está sob controle. Por um tempo funcionou. Autoridades destacaram a resiliência, citando os números do Produto Interno Bruto que indicavam crescimento. A televisão estatal afirmou que a Rússia seguia firme apesar do isolamento. Basta ouvir o embaixador russo falando sobre a economia russa em uma entrevista há algum tempo. Estive várias vezes no meu país no último ano. Não percebi nenhum tipo de declínio. Apesar de toda essa negação, por trás das cortinas, as pessoas viam os preços subindo, as prateleiras esvaziando e o rublo valendo menos a cada mês. O sistema foi construído sobre ilusões, e ilusões só duram até certo ponto. Agora, em um raro momento de honestidade, o Banco da Rússia finalmente admitiu o que o Kremlin vinha tentando esconder há meses. A economia está entrando em colapso. Dados oficiais indicam que o Produto Interno Bruto da Rússia caiu nos 2 primeiros trimestres de 2025, caracterizando recessão. Isso representa um grande problema para a economia da Rússia. E o interessante é que esse alerta não está vindo de apenas uma fonte. Em junho, o ministro da Economia, Massima Reshetnikov, disse que a Rússia estava à beira de uma recessão. Algumas semanas depois, a Oxford Economics confirmou isso, dizendo que o país estava à beira do abismo. Até mesmo dentro do sistema financeiro da Rússia, a preocupação está crescendo. Na semana passada, o Chief Executive Officer do Sberbank, Herman Gref, disse que a economia está tecnicamente estagnada e repetiu alertas de julho e agosto sobre crescimento próximo de zero. Se fossem apenas alguns analistas ocidentais aleatórios, poderíamos levar isso com certo ceticismo. Em vez disso, são vozes imparciais que realmente importam. Reshetnikov fala em nome da própria equipe econômica do governo, enquanto a Oxford Economics reflete como os mercados globais veem a Rússia. E Gref é uma das figuras mais poderosas do setor privado da Rússia. Quando os três dizem a mesma coisa, a mensagem é clara. Isso não é um problema de curto prazo, é um declínio profundo e de longo prazo. Neste momento, é impossível ignorar que a economia de guerra da Rússia está desmoronando, e nem suas instituições leais conseguem esconder os danos. Para entender por que essa admissão do Banco da Rússia é tão importante, precisamos dar um passo atrás e olhar para como a Rússia construiu sua economia de guerra em primeiro lugar. Quando as sanções começaram após a invasão da Ucrânia, o Kremlin agiu rápido para evitar pânico no país. Implantaram controles de capital para evitar saída de dinheiro do país. As exportações de petróleo e gás foram intensificadas como nunca antes, mesmo que isso significasse vender com descontos para países como China e Índia. Até em casa, a propaganda reforçou que a economia estava forte e que as medidas do Ocidente falharam. A estratégia aparentou estabilidade por um tempo. O rublo foi protegido, fábricas seguiram ativas e soldados receberam salários. A Rússia parecia ter evitado o pior. Mas grande parte dessa estabilidade era ilusória. O crescimento que os líderes russos exaltavam não beneficiava as pessoas comuns. O Produto Interno Bruto aumentou porque o governo estava gastando enormes quantias em tanques, mísseis e munição. Isso pode fazer a economia parecer ótima no papel, mas não coloca comida na mesa nem mantém os remédios acessíveis. Enquanto o crescimento era celebrado, os preços subiam, as economias perdiam valor e o rublo enfraquecia. As pessoas começaram a sentir a pressão no próprio bolso, mesmo enquanto as autoridades afirmavam que a Rússia havia se fortalecido sob as sanções. No entanto, agora até mesmo o Banco da Rússia foi forçado a sinalizar que essa história não pode mais ser mantida. Uma instituição não faz uma declaração dessas levianamente. Ela geralmente mantém as pessoas calmas, transmite confiança
e evita pânico. Ela sugerir rachaduras indica que os problemas cresceram demais para serem ocultados. É um sinal de que a liderança russa sabe que o colapso está em andamento. Então, a grande questão é: por que esse colapso está acontecendo? Bem, para ser franco, não há uma única causa, mas sim uma combinação de fatores que juntos empurraram a economia para o ponto de ruptura. Para começar, as sanções têm sido mais duras do que o Kremlin esperava. Indústrias inteiras perderam acesso aos mercados, à tecnologia e ao financiamento ocidentais. A Europa, que antes era o maior cliente da Rússia para petróleo e gás, se afastou. Moscou passou a usar uma frota paralela de petroleiros antigos para levar petróleo aos novos compradores, normalmente com grandes descontos. Isso mantém a receita entrando, mas em uma fração do que era antes. Este ano, as receitas de petróleo e gás da Rússia caíram mais de 20% em comparação ao ano passado, totalizando pouco menos de 603 trilhões de rublos. Nos primeiros 8 meses, só em agosto, houve uma queda de 35% em relação ao ano anterior, com as receitas mensais caindo para cerca de 505 bilhões de rublos. Isso é um grande impacto no orçamento. O dinheiro da energia, que antes cobria aposentadorias e escolas, agora é usado só para sustentar a guerra. E com o governo forçado a revisar sua previsão anual para baixo, em quase um quarto, o resultado final está caindo rapidamente. Todos nós sabemos que uma economia precisa de dinheiro, e com muito pouco disso disponível, as coisas estão saindo do controle. As sanções não explicam tudo. Decisões da Rússia pioraram a situação. Os gastos militares estão fora de controle, e a defesa já consome mais de 1/3 do orçamento do Estado. Essa mudança não aconteceu silenciosamente. Serviços sociais, saúde e desenvolvimento regional foram todos reduzidos para que os tanques continuassem saindo das linhas de produção. A lógica é simples: priorizar armas, não manteiga. Isso mantém o esforço de guerra, mas prejudica o restante da economia. Outros impérios já cometeram esse erro, e vamos detalhar isso mais adiante no vídeo. Enquanto isso, o rublo tem cambaleado de crise em crise. Em 2023 e 2024, a moeda enfrentou várias quase quedas livres. O Banco Central interveio com aumentos acentuados nas taxas de juros para estancar a sangria. Mas esses aumentos tiveram um custo. Pequenas empresas enfrentaram dificuldade para empréstimos, hipotecas subiram e famílias cortaram gastos. E com as importações restritas, o preço dos produtos básicos subiu ainda mais. Sempre que o rublo desvalorizava, a vida dos russos comuns piorava. Defender a moeda deu tempo, mas sufocou o crescimento. A economia não respirava, só aguardava o impacto. A economia sofreu outro grande golpe com a perda de pessoas. Desde o começo da guerra e após o anúncio da mobilização, mais de 1 milhão de russos deixaram o país para sempre. Muitos eram jovens, educados e altamente qualificados, trabalhadores de tecnologia, engenheiros, médicos e empreendedores. Foram embora, deixando lacunas difíceis de preencher. Eles não eram só números, eram a base da inovação, motores do crescimento e quem mantinha as indústrias em movimento. A saída deles esvaziou os setores-chave, restando um mercado de trabalho sobrecarregado. As fábricas estão com falta de funcionários, as fazendas estão tendo dificuldades para colher e os hospitais estão com equipes insuficientes. A produtividade diminui em todos os setores. Uma economia de guerra pode funcionar pela força, mas sem pessoas para consertar, construir e inventar, ela acaba parando. E a Rússia agora está sentindo esse desgaste. E como se tudo isso já não fosse suficiente, a corrupção tornou as coisas ainda piores. Com bilhões sendo investidos em contratos de defesa, pessoas de dentro do sistema trataram a guerra como uma oportunidade de negócio. Isso significa que o dinheiro para armas some e suprimentos dos soldados são revendidos ou não entregues. E os projetos estouram o orçamento, atrasam ou simplesmente fracassam. O sistema russo valoriza conexões, não competência. Os próximos ao poder prosperam enquanto o país paga. Isso não é novo para a Rússia, mas a guerra tornou isso mais destrutivo. A escala aumentou e as apostas são mais altas. É um padrão familiar, parecido com o fim da União Soviética, quando corrupção e desperdício levaram o sistema à estagnação. Naquela época, a decadência era lenta, agora está acelerando. Além de tudo, a Rússia se viu cada vez mais isolada.
O Kremlin destaca seus laços com o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e outras nações amigas. Esses relacionamentos são bem mais fracos que os que perdeu com o Ocidente. Moscou deixou de ser tratada como um parceiro estratégico por países como China e Índia. É vista como um fornecedor com influência limitada. Quanto mais a Rússia depende desses acordos, que estão sempre mudando, mais dependente ela se torna. O que era uma economia diversificada e integrada à Europa virou exportador de liquidações, dependente de poucos compradores, com mais poder de negociação. Essa mudança retirou da Rússia o poder de precificar, contratos longos e a influência que tinha nos mercados globais. Todas essas pressões colidiram para formar uma tempestade perfeita, e os danos já não estão mais escondidos. A inflação continua corroendo a renda das famílias. Os russos estão pagando mais por comida, remédios e moradia do que nunca. O custo de vida continua subindo, enquanto os salários ficam para trás. As fábricas estão tendo dificuldades para conseguir peças e materiais. As importações do Ocidente secaram, e os substitutos vindos da Ásia são inconsistentes e muitas vezes inferiores. As indústrias civis são pressionadas devido à prioridade dos militares. Governos locais, principalmente nas áreas mais pobres, enfrentam colapso orçamentário. Serviços básicos são cortados, escolas, clínicas e transportes ficam para trás, enquanto Moscou desvia recursos para a guerra. As pessoas sentem isso diariamente, em seus bolsos, bairros e rotinas. Essa realidade não pode ser ocultada para sempre. Você pensaria que já são problemas suficientes para a Rússia, mas não. Até a mãe natureza está prejudicando os campos russos. O mau tempo em áreas agrícolas importantes reduziu muito as colheitas. A seca no sul ressecou plantações, enchentes na Sibéria inundaram campos e geadas no Volga danificaram brotos jovens. Trigo, cevada e girassol renderam menos nesta temporada, reduzindo exportações e elevando custos. Isso fez os agricultores pagarem mais por equipamentos e combustível por causa das sanções e choques globais de preços. Enquanto isso, o apoio do governo diminuiu, já que os gastos com defesa consomem uma parte maior do orçamento. Para muitos, o pão ficou mais caro e os vegetais mais escassos. A segurança alimentar, antes ponto forte da Rússia, agora é um elo fraco. O setor agrícola, antes resistente a choques econômicos, agora está sendo abalado e falhando. Quando aquilo que coloca comida na mesa começa a desmoronar, tudo o resto fica mais difícil. E ainda some-se a isso o colapso do sistema de saúde da Rússia. Hospitais de várias regiões enfrentam escassez de remédios e equipamentos. Laboratórios de diagnóstico trabalham com tecnologia ultrapassada, enquanto cirurgias são adiadas por falta de suprimentos. Em áreas rurais, clínicas foram fechadas ou funcionam com apenas o mínimo de funcionários. Médicos estão sobrecarregados, frequentemente sem salário, tentando acompanhar a inflação. Pacientes com doenças crônicas enfrentam mais obstáculos no tratamento, especialmente em cuidados infantis e maternos. No geral, a situação da saúde está bastante bagunçada. Quando o Kremlin direciona dinheiro para a guerra, doenças comuns se tornam perigosas e isso levou ao sofrimento direto de muitos russos. Por isso, o anúncio do Banco da Rússia tem tanto peso. Não se trata apenas de números em uma planilha. Trata-se de admitir que o colapso já não é mais uma ameaça distante. Já começou. Por anos, o Kremlin usou negação, distração e propaganda constante. Manter o público calmo e a narrativa intacta. Mas agora nem mesmo o próprio setor financeiro consegue mais manter a aparência. A mensagem é inconfundível. A economia de guerra está cedendo sob sua própria pressão, e as consequências vão muito além do Ministério das Finanças. A questão é, o que vem depois? Para a Rússia, o colapso mostra mudança no humor público. A agitação está aumentando, a insatisfação está se espalhando. A imagem de longa data de Putin como o garantidor da estabilidade sofreu um golpe sério. Essa imagem foi criada com base na previsibilidade, não na prosperidade. Se as pessoas não acreditam que o Estado garante estabilidade, sua base de poder enfraquece. A perda de fé é evidenciada pelo crescimento dos mercados negros. Pessoas recorrem a sistemas informais para sobreviver, enfraquecendo o controle do Estado e gerando novos riscos. Quando a confiança desaparece e o controle escapa, até pequenas perturbações podem se transformar em algo muito maior.
Essa erosão da confiança leva diretamente à próxima linha de falha: o próprio esforço de guerra. A pressão sobre as forças armadas russas é tão intensa quanto sobre sua economia. Manter um exército abastecido com armas, veículos e munição é caro, mesmo em tempos de crescimento. Fazer isso enquanto a economia está encolhendo torna quase impossível sustentar. Fábricas que faziam bens civis foram adaptadas para armas, mas até elas enfrentam escassez. A Rússia perdeu o fácil acesso à tecnologia avançada que importava da Europa e dos Estados Unidos da América. Chips, sensores e máquinas de precisão das quais a guerra moderna depende agora estão fora de alcance. Há substitutos, porém são mais lentos, caros e geralmente menos confiáveis. O resultado é uma máquina militar operando com eficiência cada vez menor, mesmo enquanto as demandas do campo de batalha continuam aumentando. Os soldados sentem essa pressão diretamente. Salários antes generosos agora são corroídos pela inflação e ainda sofrem atrasos no pagamento. Quando se trata de recursos para a Rússia vencer, é pior. O equipamento é obsoleto ou mal conservado e os suprimentos são poucos. E para aqueles enviados para a linha de frente, a guerra parece interminável, enquanto as condições em casa pioram para suas famílias. Esse distanciamento corrói o moral, um dos recursos mais vitais de qualquer exército, não só uma métrica subjetiva. Um governo pode imprimir mais dinheiro ou recrutar mais homens, mas não pode fabricar a crença na vitória depois que essa crença foi esgotada. Esses problemas afetam não só soldados ou pobres, até a elite russa enfrenta sua própria pressão. Para eles, a pressão não é mais apenas financeira, é psicológica. Com todo esse caos acontecendo, o YouTube acabou de fazer um anúncio surpreendente. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. Por isso, você vê vídeos com menos de 1000 visualizações na sua página inicial, como este. Claro, isso não quer dizer que todos devam criar um canal, mas se você já pensou em começar um no YouTube ou sem mostrar o rosto, agora é o momento ideal. YouTube paga milhões diariamente aos criadores e agora promove mais canais novos e pequenos do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas dúvidas sobre como começar e fazer um canal crescer. A gente recebe perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que tem interesse em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Clique no link na descrição ou no card. Os oligarcas que enriqueceram nos mercados globais foram cortados. Seus iates, vilas e contas offshore estão congelados ou inacessíveis. Em casa, são pressionados a financiar a guerra, apesar da queda dos próprios negócios. Alguns responderam se agarrando ainda mais a Putin, esperando que a proximidade com o poder os proteja. Outros transferem ativos para o exterior de forma discreta, usando empresas de fachada, criptomoedas e intermediários estrangeiros para proteger sua riqueza. Nem todos escapam da ira de Putin, e com a economia em colapso, alguns são usados como exemplo para alertar outros. Nos últimos meses, várias mortes abalaram a elite, começando por Roman Stadovoit. O ex-ministro dos Transportes foi achado morto em seu carro horas após ser demitido. Relatórios oficiais apontaram suicídio, mas o momento e as circunstâncias geram dúvidas. Ele era investigado por desviar mais de 1 bilhão de rublos para fortificações de defesa. Seu ex-vice, que governou Kursk por pouco tempo, foi preso no início do ano e, segundo relatos, testemunhou contra ele. A mensagem era clara: lealdade já não é mais garantia de segurança. E a Andrei Badalov, vice-presidente da Transneft, que caiu de uma varanda em julho. Executivo do setor de petróleo, com fortes vínculos com o Estado, sua morte seguiu um padrão frequente nos últimos anos. Um dos altos funcionários, magnatas e influentes que morreram em quedas, suicídios ou acidentes inexplicáveis. Alguns eram investigados, outros estavam em desgraça. O Kremlin nega irregularidades, mas o medo persiste. Ex-funcionários relatam um clima de paranoia, com todos se vigiando e sem saber quem será o próximo. A fé está se perdendo? Quando isso ocorre no topo, tudo desmorona rápido. Agora que toda a situação interna foi explicada, você já pensou em como isso impacta o mundo? Os efeitos desse colapso não se limitam à Rússia.
O mundo já sentiu o impacto nos mercados de energia e alimentos. Quando a Rússia limita exportações de gás, petróleo ou grãos, os preços globais sobem. E isso impacta países longe da guerra, elevando custos de aquecimento na Europa e preços de alimentos na África e Ásia. Os mercados continuam em alerta, porque o Kremlin já mostrou que está disposto a usar recursos como arma. Com a economia russa mais fraca, esses movimentos ficam mais imprevisíveis. Receitas de petróleo e gás trouxeram influência e estabilidade a Moscou. Com a queda da receita, é mais provável que a energia seja usada em explosões repentinas que desestabilizam o comércio global. O trigo e os fertilizantes são outro exemplo. Rússia e Ucrânia já foram essenciais para o abastecimento global de alimentos. A guerra e as sanções interromperam esse fluxo, deixando os países importadores preocupados com a escassez. Se a economia da Rússia seguir enfraquecendo e a produção agrícola cair, a preocupação pode virar escassez. Choques nas commodities elevam a inflação em países já pressionados, da Europa à América do Sul e África. Enquanto o colapso começa na Rússia, seus efeitos se espalham e afetam vidas além de suas fronteiras. A verdade mais profunda é que esse colapso marca o desmantelamento do sistema que Putin passou 2 décadas construindo. O governo dele não buscava prosperidade ou liberdade, mas sim oferecer ordem e estabilidade, mesmo que limitadas. Esse acordo agora está quebrado. A guerra destruiu as condições que o mantinham, quando o Kremlin escolheu o confronto e a militarização. Ao agir assim, comprometeu a estabilidade nacional. Há ecos que a história não pode ignorar. No fim dos anos 1980, a União Soviética caiu em armadilha parecida. Décadas de gastos militares esgotaram a economia, prejudicaram os serviços sociais, os bens de consumo eram ruins e havia muita corrupção. Quando tentaram reformas, o sistema já era rígido demais para reagir. As faltas aumentaram, surgiram distúrbios civis e o colapso veio. Hoje, o padrão se repete. Mais uma vez, os gastos com a guerra esvaziaram a economia. E mais uma vez, a corrupção e a má gestão estão corroendo a eficiência. Mais uma vez, o público fica com promessas vazias enquanto os líderes buscam poder no exterior. Alguns dizem que a Rússia é mais resiliente que a União Soviética, adaptando-se às sanções e criando novos laços com a Ásia. Há verdade nisso, mas força é relativa. Uma economia que só vende petróleo, com desconto para poucos compradores, não é resiliente. É dependente, e a dependência gera fraqueza. Os próprios parceiros em que a Rússia se apoia, como a China, se beneficiam dessa fraqueza. Eles compram energia barata, ganham influência e tratam a Rússia como um parceiro júnior, e não como um igual. Isso não é estabilidade, é um lento declínio oculto. O que acontece a seguir não se trata apenas de orçamentos e escassez, mas de como as pessoas começam a pensar quando o chão sob seus pés parece menos firme. Russos se acostumaram com dificuldades, mas até a resiliência tem limites. No início, as pessoas se adaptam, economizam, contam com a família e buscam alternativas para a escassez. Após anos de declínio, a frustração invade a vida privada. Isso vira tema de sussurros nos trens, resmungos no trabalho ou preocupações de pais que enxergam menos perspectivas para seus filhos. Esse descontentamento raramente surge em protestos ou manchetes. Ele se acumula aos poucos, invisível, até se tornar inegável. A pressão silenciosa não é novidade. A história lembra que a União Soviética parecia firme até deixar de existir. A diferença hoje é que a Rússia não está entrando em colapso em tempos de paz. Ela está entrando em colapso enquanto trava uma guerra. Uma guerra que consome os próprios recursos essenciais do Estado. Essa combinação é ainda mais volátil. A fraqueza interna e o conflito externo se contrapõem e, juntos, eles ampliam a instabilidade. E a instabilidade leva a uma pergunta ainda mais perigosa. O que vem depois? Sistemas construídos em torno de um só homem raramente deixam espaço para transição. Putin governou como se o amanhã nunca fosse chegar, mas o amanhã sempre chega. Sem sucessor claro ou instituições fortes, cada mudança é um risco. As elites sabem disso. Eles se observam em silêncio, sem saber quem agirá primeiro. As pessoas comuns também notam isso. O desconforto de saber que o futuro é incerto, mas está à espreita. A ausência de um plano não significa estabilidade, significa que, quando a mudança vier, ela virá de forma caótica. É por isso que o anúncio do Banco da Rússia teve tanta importância. Não era apenas um gráfico sobre inflação ou crescimento. Era uma admissão de que a narrativa já não corresponde mais à realidade.
Para russos comuns, isso confirma a dificuldade sentida diariamente em suas casas e bolsos. Para a elite, isso indica que o sistema em que confiam para protegê-los está enfraquecendo. Para o mundo, isso lembra que o colapso da Rússia não se limitará às suas fronteiras. Colapso econômico, instabilidade política e pressão militar em uma potência nuclear sempre geram repercussões externas, tornando as apostas atuais muito altas. A Rússia entrou em um período de profunda incerteza. A economia de guerra está entrando em colapso. Agora, a mensagem é clara. A Rússia não está à beira, mas sim no meio de uma crise. Os números estão desabando, os bancos estão soando alarmes. E até mesmo autoridades que normalmente encobrem a verdade estão admitindo que a economia está sendo pressionada até o limite. Para russos comuns, isso não é um debate abstrato. Traz preços altos, menos empregos e medo do futuro. Para o Kremlin, isso representa uma economia fora do controle de slogans e medidas de emergência. Então, qual é o próximo passo? Há poucas opções, todas complexas. O Kremlin só pode remendar as rachaduras para adiar um colapso. Talvez com mais empréstimos ou mais dependência da China. Mas ganhar tempo não resolve o problema, só o prolonga. Mais provável é que a Rússia entre em uma longa e desgastante estagnação, sem colapso, sem recuperação, apenas um sangramento lento. Salários parados, preços sobem. Pessoas se adaptam e depois se irritam. No pior cenário, a economia quebra, o rublo desaba, bancos fecham e o caos começa. Protestos tomam as ruas e o Kremlin reage agressivamente dentro e fora do país. Não importa qual caminho siga, o colapso não está por vir. Ele já chegou, está nos números, está nas manchetes que eles não conseguem esconder. Está no pânico silencioso entre as elites que, de repente, percebem que o sistema sobre o qual construíram suas fortunas está escapando do controle delas. Não se trata apenas de recessão, mas de um Estado sem ferramentas, dinheiro, talento e tempo. A máquina de guerra que uniu o país agora o destrói internamente. Até o Banco Central, criado para proteger a ilusão, começa a dizer a verdade. Para a Rússia, a economia agora é questão de sobrevivência, não de gestão. Para o mundo, as consequências estão só começando.